Agora, um exercício clássico é para escrever a função horária da posição de acordo com essa tabelinha. Meninos, se pedir a função horária da posição, está pedindo S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Eu tenho que substituir os valores do S0 e da velocidade. Somente isso que eu tenho que fazer, tá? Substituir o valor do S0 e da velocidade. Então, o meu resultado é uma equação que eu tenho que fazer aqui, uma função. Então, olha aqui, no tempo igual a zero, eu já sei que eu tenho a minha posição inicial. Então, eu já encontrei. Posição inicial bem fácil aqui, vale 120. Qual que é a unidade? Olha, o tempo está em horas, dentro desse parênteses é a minha unidade, tempo em horas, e a posição está em quilômetro. Então, posição inicial é quilômetros. Agora, para encontrar a velocidade, tem a velocidade pelo quadro? De cara assim não. Mas tem como encontrar? Tem. Por quê? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Quem que é o delta em física? Esse triângulo aqui chama delta em física. Ele sempre vai ser alguma coisa final menos inicial. Nesse caso, posição final menos a posição inicial dividido por tempo final menos o tempo inicial. Então, posição final aqui pela tabela é o 360 quilômetros menos posição inicial 120 dividido por tempo final 4 menos tempo inicial 0. Agora fica 360 menos 120 é igual a 240. 4 menos 0 é igual a 4. Então, fazendo a continha aqui, 240 dividido por 4 é igual a 60. Qual vai ser a minha unidade? Se a posição está em quilômetros e o tempo está em hora, a minha velocidade vai ser igual a 60 quilômetros por hora. Bom, classifique esse movimento. Olha o sinal da velocidade. Ele deu positivo ou negativo? Positivo. Então, o movimento vai ser o quê? Progressivo. Toda vez que a velocidade for positiva, o movimento vai ser progressivo. Tranquilo, gente? Continuando, então. Mais um exemplo. S é igual a menos 10 mais 30t. Quero saber quem que é a posição inicial, quem que é o meu S0, quem que é a minha velocidade, o V. Então, vamos lá. Posição inicial é o número que está sozinho. Nesse caso é menos 10. Menos 10. A minha velocidade é 30. Vamos utilizar aqui unidade do sistema internacional. Metros por segundo, posição em metros. O que quer dizer posição menos 10? Quer dizer que se eu tenho aqui a minha trajetória em metros aqui orientada como positivo para a direita, a minha velocidade é positiva. Meu movimento é progressivo. Quer dizer que a partir aqui, do menos 10, o móvel, vamos supor um carrinho aqui, vai estar percorrendo essa trajetória no sentido para a direita. Ele só começou nessa posição menos 10. O que é a posição menos 10? Os números à esquerda do zero. Vamos fazer, então, o gráfico desse movimento. Olha, posição inicial, menos 10. Se ele é um movimento progressivo, esse gráfico genérico aqui que a gente vai fazer, velocidade é positiva, ou seja, a velocidade é maior do que zero. O gráfico tem que estar subindo, ou seja, indo para cima. Isso é um gráfico de movimento progressivo. Vamos ver o segundo exemplo aqui. S é igual a 20 menos 30t. Faça então, quem que é a minha posição inicial, quem que é a velocidade? Isso, posição inicial
20 metros. Velocidade menos 30 metros por segundo. Então, vamos lá. Posição inicial. Nesse caso aqui, eu tenho uma trajetória orientada aqui e ele está na posição 20, com velocidade menos 30. Se ele está com velocidade menos 30 e a minha trajetória fala que o sentido positivo é para a direita, nesse caso ele está indo para a esquerda, porque o movimento ele é retrógrado. Tranquilo, gente? Como que vai ficar esse gráfico? Então, olha aqui, ele iniciou da posição 20. Como o movimento é retrógrado, ele tem que descer a trajetória. Então, esse é o gráfico de um movimento retrógrado, onde a velocidade ela é menor do que zero, ou seja, a velocidade ela é negativa. Velocidade negativa. Último assunto para terminar a segunda semana aí, aceleração. Aceleração é acontece quando a gente muda a velocidade do carro. Quando a gente, por exemplo, está em velocidade de 50 km por hora, aumentou ela para 52, nós mudamos a velocidade. Então, nós temos uma aceleração. E nós podemos falar em acelerar ou desacelerar. Se a minha velocidade é 50 km por hora e eu mudo ela para 45, eu desacelerei, porque eu mudei a minha velocidade. Então, a aceleração pode aumentar a velocidade ou a gente pode diminuir a velocidade desacelerando. Então, a aceleração vai ser o quê? ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Destaquei aqui entre parênteses a unidade de aceleração. É metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente aprender a ler, metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a minha aceleração. E na aceleração nós podemos classificar o movimento. Ele pode ser acelerado quando a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, ou seja, em uma trajetória orientada, se eu tenho a trajetória orientada para cá, por exemplo, para a direita, e a velocidade está para a direita, nesse caso o movimento é progressivo. E ele vai ser acelerado porque a aceleração também estará para a direita, ou seja, nesse caso, a aceleração está fazendo com que a velocidade aumente. Movimento acelerado. A aceleração está fazendo com que a velocidade aumente, pelo menos em módulo, né? Então, a velocidade cresce em módulo com o passar do tempo. Agora, quando que a gente vai ter um movimento que é chamado de retardado ou desacelerado? O nome que eu prefiro é desacelerado. Mas também em alguns livros pode aparecer esse movimento retardado. Quando a velocidade e a aceleração possuem sinais opostos, ou seja, em uma trajetória orientada, aceleração e velocidade terão sentidos contrários. Então, olha aqui, tem essa mesma trajetória, que é positivo para a direita, e a velocidade está para a direita. O movimento é progressivo, porque a velocidade é positiva. Só que no movimento desacelerado, a aceleração está no sentido oposto. Nesse caso, ela está fazendo o valor da velocidade diminuir. Ou seja, se, por exemplo, estava 30, diminui para 28, 26, vai diminuindo gradativamente. É um movimento desacelerado. Então, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo.